programa falando com uma craque, né? Hoje em dia ela divide seu tempo em incentivar pessoas, ajudar pessoas, construir pessoas, né? E para que elas respeitem o meio em que estão vivendo. Tudo bem, Carla? Tudo ótimo. Tudo obrigada. bom? É a escritora Carla Vaz, que está aqui no programa comigo para falar desse seu livro. É o primeiro livro, Carla. É o primeiro livro. Semana passada ele foi lançado em São Paulo, na Livraria Cultura, que foi muito legal, um carinho enorme das pessoas. Que bom. E dia 30 de setembro, lançamento aqui em São José dos Campos, no Center Valley, na Livraria Saraiva, a partir das 6h30 da tarde. Beleza. Carla, o que é o dono da história? O dono da história é um personagem que eu criei. É uma história ficcional, é o primeiro livro no Brasil escrito em formato de história sobre liderança, cultura organizacional e protagonismo. O personagem principal começa vítima no início do livro, onde ele tem vários dilemas, ele sai do interior e ele resolve ir para a cidade grande, ter uma vida diferente da sua origem simples. E ele vai se desenvolvendo ao longo da história. Ele sofre um acidente no começo, chegando em São Paulo, da sua vida. E aí, no hospital, ele conhece a doutora Alice, que é uma pessoa que cuida muito dele. Vê os dilemas que ele passa quando ele está em coma, os sonhos dele, quando ele fala dormindo, um dialeto diferente. E ela resolve indicar ele para trabalhar na empresa da mãe dela, que estava contratando pessoas para ser garçom. Quer dizer, é uma forma de você falar sobre economia, falar sobre o mundo em que nós estamos vivendo, falar sobre cultura, dar dicas importantes através de uma história. Através de uma história. E como ocorreu essa ideia aí? Achei legal, né? Eu sempre quis escrever. É por isso, eu sempre quis escrever. Eu sou uma pessoa que gosto bastante de estudar, eu tive uma carreira executiva, trabalhei em grandes corporações. Fora do Brasil. Tive trabalhei em várias empresas, né, multinacionais, banco, empresa de alimento, recentemente no metrô de São Paulo, responsável pelo RH. E eu tenho um grande sonho, um grande propósito, que é poder ajudar as pessoas a serem mais responsáveis por aquela vida que elas desejam viver, né? Eu acho que a gente precisa de uma sociedade diferente, uma sociedade melhor, onde as relações sejam mais justas, mais equilibradas e as pessoas tenham condições de poder se desenvolver, independente de ser homem, de ser mulher, de ter uma origem mais humilde. Porque acho que até nessas empresas multinacionais ou nacionais em que você trabalhou, você notava esse anseio. Sim. Não é? Às vezes, é sem saber o caminho, mas o anseio, ele existe, é latente, né? O anseio existe. E aí o personagem principal, o Milton Leone, ele vira garçom e ele trabalha em várias empresas de segmentos diferentes. Então, em cada capítulo, ele está numa empresa diferente. E aí ele fica observando como é que os diretores, presidentes dessas empresas tomaram decisão, como que eles fizeram liderança, como é que eles construíram uma cultura organizacional. E aí você está passando informação para o leitor de tudo isso, de vários segmentos da sociedade. De vários segmentos. Quais são os principais? Ele trabalha, por exemplo, numa empresa de rodagem, ele trabalha numa consultoria, ele trabalha numa fábrica de chocolate, ele trabalha, então, em empresas diferentes, de porte, né? De economia num diferente. call center que vende cartão de crédito e o personagem fica servindo e observando, porque ele é um observador atento. Ele anota tudo que ele aprende e aí ele vai se formando e vai aparecendo no livro o seu modelo mental, que sai de vítima, que reclama de tudo, para um protagonista. E aí ele resolve ser empreendedor no final do livro. Dono da sua própria vida. Dono da sua própria vida, com várias lições, reflexões. Eu abusei de perguntas de retórica, então muita reflexão para que o leitor se engajasse com a história. E os conceitos estão todos como pano de fundo, então a pessoa aprende sem perceber que ela está passando sem por ser um aquela coisa que às vezes fala, eu preciso, mas é muito maçante e tal. Aqui ele vai se envolvendo na própria história. Agora, você faz palestras também, não faz, Carla? Faço palestras. Essa semana, inclusive, eu vou dar 2 palestras sobre protagonismo, né, que é um tema que eu estudo bastante, porque eu acredito que a gente precisa de uma sociedade para poder se desenvolver de pessoas mais responsáveis. Começando em casa. Eu tenho 2 filhas, né? E eu vejo que é uma coisa muito interessante que acontece. Uma vez observando a minha filha caçula, na época com 3 anos, eu cheguei em casa do trabalho e ela falou assim, as 2 estavam meio chorando. Ela falou, mamãe, a Uísa me provocou. Mal sabia falar e já sabia culpar. Né? Eu falei, gente, será que esse negócio vem no DNA? E eu estudando esse assunto de vítimas e protagonistas. E aí eu percebi, eu falei, filha, mas você escolheu bater nela.
E acho que isso começou a mexer muito comigo, né? Como desde pequeno, a educação que a gente recebe influencia não só nos nossos valores morais, mas a forma como a gente encara a vida. Então, culpar o outro é fácil, né? Mas é muita coisa que no dia a dia não se percebe, né? Não. É inconsciente. Inconsciente. Você parou para prestar atenção nisso, mas isso deve acontecer milhares de vezes por dia em vários lares brasileiros, em que a mãe não para, não tem nem tempo, na verdade, né? Ou não tá, sei lá, educada, com a cabeça educada para parar, pensar e falar, pera, como é que é isso daí? E a partir daí, você começou a tratá-la de um jeito diferente? Ela entendeu? Eu já estudava o assunto, né? Já trabalhava com isso. E aí eu sentei com ela, com as duas, na verdade. Eu faço isso sempre, porque isso é um processo de aprendizagem. Você tem escolha. E o que eu tento mostrar no livro também é isso. A gente tem escolha. A única coisa que a gente controla é a gente mesmo. O vítima fica culpando tudo que está fora do seu controle, fatores externos. Então, o trânsito quando chega atrasado, o dólar que sobe, a chuva que não cai, né? E o protagonista, como ele sabe que ele controla ele mesmo, ele busca alternativas para lidar com os desafios que a vida apresenta. Então, como mãe, eu procurei fazer um livro eclético, assim, democrático, que servisse para mães, porque tem muito essa experiência de aprendizado. O personagem principal traz ensinamentos que ele aprendeu com os pais, como educadores, como executivos, pessoas que estão começando a carreira. É um livro para inspirar. E hoje, tem mais vítimas ou protagonistas? Eu acho que mais vítimas. Pelo que eu observo, mais vítimas. Então vamos sair dessa, né? Acho que o que mais te perguntam nas palestras? O que mais tomar você consciência de que você está como vítima. Né? Por que quer? E contar com a ajuda de pessoas. Então, o que eu costumo ensinar nas palestras é que a gente pode ajudar as pessoas a sair do processo de vítima fazendo perguntas. Mas tem dia que o maior protagonista que possa ser uma pessoa, ela tem o seu momento vítima. Porque tem dia que dói mesmo, tem dia que a coisa pega, tem dia que tem dia que não é historinha, né? Não, a vida real, ela às vezes dura mesmo com a gente. Mas o ponto não é a gente passar por essa situação e ter o nosso momento vítima, mas é o quanto a gente fica como vítima reclamando da vida. Né? E o que eu procurei fazer nesse livro, no Dono da História, é ajudar as pessoas a refletirem sobre os seus atos e a tomarem mais consciência. Seja um profissional em início de carreira, um líder, um executivo que já tem processo de liderança, já lidera várias pessoas, como professoras, mães como eu, que sou mãe de 2 meninas, uma de 6 e uma de 9 anos, e procuro ajudá-las a ter um pensamento de responsabilidade. Prepará-las para a vida, né, Carla? Agora, o livro, eu ia te perguntar, mas você já falou, é para todo mundo, então? É para todo mundo. Qualquer que seja a profissão que você exerça e o seu momento na vida, qualquer que seja também, vai lhe cair bem, com certeza. E não vai ficar maçante, né? Eu tenho a impressão, pelo que eu tive olhando aqui teu livro, que é um livro que dá vontade de ficar lendo, que a gente lê muito rápido. Quem fez as ilustrações? A ilustração foi feita pelo Álvaro, da agência KMS, aqui em São José dos Campos. A gente conversou, a gente se conheceu, enfim, eu tinha já testado alguns ilustradores, mas eles não tinham captado aquilo que eu gostaria. Porque para fazer o livro, eu estudei um pouco de modelo mental. E as ilustrações, elas vêm com isso, de que pessoas que têm uma mente que gostam de ver alguma coisa mais estruturada, têm uma mente mais visual, a ilustração ajuda essas pessoas, né, a entenderem tem gente que e a precisa, fixar. né? Tem gente que precisa, e não tem certo ou errado, tem só um jeito de ser, né, uma forma de ver a vida. Poxa, até nisso você pensou. Quanto tempo você levou para fazer o livro todo? Na prática, 1 ano e 4 meses entre o projeto e escrever toda a história, né? Mas eu acho que esse livro está dentro de mim, assim, quase que a minha vida inteira. Eu sempre sonhei em escrever um livro, né? E eu sempre quis poder ajudar as pessoas. Eu acredito numa sociedade melhor, mais humana, mais justa. E eu acho que a gente chegou no momento de um ponto de ruptura e que a gente precisa repensar muitas das coisas que a gente faz, como a gente faz, a questão de valores morais que a gente aprende em casa, pequenininho, e depois carrega, né, para o ambiente de trabalho, para a escola. Então, esse livro faz parte de mim, assim, há muitos, muitos anos mesmo. Agora tá aqui, prontinho. Agora tá aqui, nasceu. Não só aqui em minhas mãos, como poderá estar nas suas. A editora? Editora Évora. À venda em todo o Brasil já? Está sendo distribuído para as livrarias. Ele é encontrado hoje na Amazon.com.br,
no site da Livraria Cultura e nas livrarias e lojas físicas ele está chegando. Tá, né? porque São acabou Paulo, de ser lançado, acabou né? de ser lançado e São José, dia 30 de setembro, no Shopping Center Vale, na Saraiva. Vai estar lá? Vou Com estar, certeza. opa! Não é? Você é do Vale, não? Eu sou Não. natural de São José dos Mas Campos. você vive em São Paulo. Mas Vivo em São Paulo há 22 anos. É, mas eu percebi esse brilho no olhar aí, falando de São José. É. Aliás, eu não agradeci ainda, mas eu preciso agradecer a tua terra, então, São José dos Campos, que eu estive apresentando um evento semana passada lá. E foi muito gostoso, eu fui recebida com muito, muito carinho. Muito obrigada a vocês. Foi pelo Fundo Social de Solidariedade. Um evento bem bacana, ó. Um beijo a todos vocês, que eu tive o prazer de conhecer aí em São José semana passada. Valeu demais, viu? E deixar aqui um telefone de contato. E para as palestras, como as pessoas podem te contatar? No meu site, Tá. tem todos os contatos lá, é www.carlavaz, Tá tudo escrito aí no junto, vídeo, né? Tá aí. .com.br. Legal. Telefone 011 São Paulo, 41 52 18 62. Carla, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Beijo, viu? prazer. Beijo das meninas. Obrigada. Beijão tchau. pra você. Tchau, querida. Tchau. Sucesso pro livro. Obrigada. E volte mais vezes, tá bom?